Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo do Evangelho de Mateus que, sinceramente, vira de ponta cabeça tudo o que a gente acha que sabe sobre justiça, sobre poder e sobre o que é de fato ser grande. Para começar, vamos pensar numa história que coloca à prova o nosso senso moderno de justiça. É uma daquelas parábolas que nos forçam a questionar o que afinal significa justo. Pois é, o capítulo abre com a parábola dos trabalhadores da vinha. E essa é uma história feita para parecer, pelo menos à primeira vista, um tanto quanto injusta. A história é assim: um dono de uma propriedade sai contratando grupos de trabalhadores em horários diferentes ao longo do dia, desde cedinho, às 6 da manhã, até o finalzinho da tarde, faltando só 1 hora para o expediente acabar. E aí, quando chega a hora do pagamento, acontece uma coisa bem surpreendente. Cada um dos trabalhadores, não importa se ralou por 12 horas ou se trabalhou só por uma, recebe exatamente o mesmo salário, um denário, que era o pagamento padrão por um dia inteiro de trabalho naquela época. Bom, como era de se esperar, os trabalhadores que estavam lá o dia todo ficaram revoltados. Para eles, aquilo era uma injustiça tremenda. Eles começaram a reclamar, falando: "Poxa, essa turma aí só trabalhou 1 hora e o Senhor igualou eles a nós, que aguentamos o peso do trabalho e o calor do dia todo." Mas a resposta do proprietário muda totalmente a perspectiva da coisa. Ele não quebrou o acordo com ninguém, ele simplesmente escolheu ser radicalmente generoso. A grande lição aqui é que a economia do reino de Deus não funciona na base do mérito ou das horas trabalhadas, mas sim na pura bondade de quem dá. E logo depois de apresentar essa ideia de uma generosidade que não depende de merecimento, a narrativa muda de foco para mostrar como esse conceito é difícil de entender. E difícil até para os seguidores mais próximos de Jesus. Jesus chama seus 12 discípulos num canto e olha só, pela terceira vez ele fala abertamente que vai ser condenado, crucificado e que vai ressuscitar. Mas num contraste que chega a ser chocante, a mãe de 2 dos discípulos, Tiago e João, se aproxima dele com um pedido bem ambicioso. Ela pede, nada mais, nada menos, que as posições de maior honra e poder para os filhos dela. Ela simplesmente ignorou tudo que ele tinha acabado de falar sobre o sofrimento que estava por vir. Claro, esse pedido gera um baita mal-estar. Os outros 10 discípulos ficam com ciúmes, com raiva, o que só mostra que todos eles ainda estavam presos a um sistema de status e poder deste mundo. Então Jesus aproveita esse momento de conflito para apresentar a ideia central do capítulo inteiro, virando de cabeça para baixo a noção que eles tinham de poder. É aqui que ele revela o princípio fundamental do seu reino. Ele faz uma comparação muito clara. Os governantes do mundo, o que eles fazem? Eles dominam, exercem autoridade, mas no reino de Deus, a verdadeira grandeza se encontra em se tornar um servo, em servir a todos. E aí ele se coloca como o maior exemplo desse princípio. Ele diz que o propósito dele não é acumular poder, mas sim servir e dar a própria vida. A palavra que ele usa para resgate é o lutron, um termo grego que se referia especificamente ao preço pago para libertar um escravo. Isso destaca a natureza intencional, redentora, do sacrifício que ele estava prestes a fazer. E, logo depois de definir grandeza como serviço, Jesus dá uma demonstração prática, ao vivo, do que isso significa. Enquanto uma multidão o seguia, 2 homens cegos, que estavam na beira da estrada, começam a gritar insistentemente: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós." E eles continuam, mesmo com a multidão tentando calá-los. Em vez de simplesmente fazer um milagre ali na hora, Jesus para tudo, chama os 2 e faz uma pergunta simples, mas cheia de empatia. Ele muda o foco de um grande espetáculo para um momento de cuidado pessoal. A resposta dele é um modelo perfeito do seu ensinamento. Foi um ato de serviço, movido por compaixão, que resultou na cura e, mais do que isso, inspirou aquelas pessoas a seguirem o seu caminho. Então, o que a gente vê em Mateus 20 é uma redefinição total de valores. É a descrição de um reino onde a lógica do mundo é invertida. A generosidade é mais importante que a justiça baseada no mérito, o serviço vale mais que o poder, e o desejo de ajudar supera o desejo de governar. Isso tudo deixa uma provocação final, não é mesmo? Fica a pergunta: e se a gente tentasse aplicar essa lógica invertida, essa lógica de cabeça para baixo, no nosso dia a dia, nas nossas vidas e instituições? Como seria o mundo?